ao Pode Contas, alô fiscal, Paula! No oferecimento da Contas Contabilidade, estamos aqui mais segunda-feira, às 7 horas, como sempre, com mais um papo interessante, mais uma pessoa interessante também. O apresentador também é muito interessante, diga-se, né? Para deixar claro essa parte também, que é muito importante. Hoje iremos trocar uma ideia, um papo bem interessante. Teremos aqui no final um teste de TDAH. Vamos falar um pouco sobre psicologia, a mente humana, esse mistério que cada dia mais tem revelado facetas que a humanidade ainda não conhecia. E eu trouxe hoje aqui uma especialista na mente humana para tentar ajudar a gente a entender esse membro. É membro do nosso corpo? Membro do nosso corpo, né? Tão misterioso que nos faz, às vezes, fazer coisas que a gente nem quer fazer, mas de uma maneira impulsiva ele nos leva para fazer coisas que a gente não entende. Por que eu fiz isso? E eu quero entender isso, né? Porque é uma coisa que realmente dói muito em mim. Eu faço coisas, eu às vezes quero fazer uma coisa, não faço porque minha mente diz para mim, cara, você quer, mas eu não quero, não tô afim que você faça isso, então... Enfim, então hoje vamos bater um papo muito interessante, então vale a pena você acha que você tem TDAH? Você acha que você tem déficit de atenção, dislexia? Ou desconfia até que você tem autismo, sei lá, né? E aí no trabalho é difícil, você não consegue focar, tem problemas com burnout, com foco. Vamos falar um pouco desses assuntos hoje e eu tenho certeza que vai agregar algo em sua vida. Dito isso, deixe seu like, compartilhe, ative notificações, manda para aquela pessoa que vive dizendo que tem TDAH, você que fala que tem TDAH, assiste esse podcast pra gente saber se é realidade ou não. Não é isso, Mari? E eu estou aqui hoje com a mamãe do ano. Ela mesmo está grávida. Então hoje o podcast tem 2 pessoas que você está vendo, mas na verdade tem 3. Porque Bentozinho da galera está ali naquela barriguinha, se preparando para vir esse mundo, colocando suas armaduras para vir para esse mundo que não tá fácil, não tá mas fácil. ele vai sair bem nessa missão aí. Vai. Mari, se apresente, por favor. Bom dia, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que a pessoa esteja assistindo. Então, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga organizacional aqui da Contas. Meu trabalho aqui é, de fato, mediar conflitos, né? Fazer uma mediação entre a cultura e o clima organizacional da empresa. Nosso trabalho, né, como psicólogos organizacionais, não é voltado para a terapia dentro do ambiente de trabalho. Na verdade, a gente faz de tudo para evitar a terapia, né? Mas, em alguns casos, a gente encaminha e tudo mais. Então, meu trabalho aqui é essa mediação, organização da empresa, em todos os sentidos, né? Principalmente conflitos emocionais, socioemocionais entre setores, enfim. Sou estudante de psicologia, né? Formo esse ano. E é isso. E Bento? Fala um pouco de Bento, né? E Bento? Bento está aqui com 4 meses, crescendo muito, mais do que deveria. Mas está tudo bem. Está melhor que a gente, inclusive. Melhor que a gente, né? Verdade. Melhor que a gente. Mari Rodrigues, né, como eu te chamo, nossa psicóloga. A gente vai falar alguns assuntos hoje. No fim, eu quero uma coisa que eu acho, eu tenho muita certeza quase que eu tenho um TDAH. E eu quero muito que você me ajude nisso, tá? Você pode me ajudar? Não só eu, mas com milhares de pessoas que também têm essa dúvida. Não é normal. Eu não consigo me concentrar nas coisas. Eu não consigo focar. Eu não consigo ter disciplina em algumas coisas. Eu queria começar a falar um pouco nisso. A disciplina é uma tarefa que a gente vê muitas pessoas falando, né? Tem que ter disciplina, sem foco, sem disciplina você não consegue chegar lá e tal. Só que assim, tem pessoas que têm uma facilidade maior para ter disciplina. E eu queria perguntar para você sobre isso, assim, tipo, o que é disciplina e se de fato existem pessoas que têm mais dificuldade em ter? Sim, então. A disciplina é a constância de você estar realizando alguma atividade, né? Alguma obrigação, um trabalho, um estudo, uma atividade física, tudo envolve a constância. A constância é disciplina. Só que, de fato, tem algumas pessoas que têm mais dificuldade de ter a disciplina
E tem pessoas que têm algumas questões psicopatológicas, né? Como o TDAH, como o autismo, dificulta alguns níveis de autismo, alguns espectros do autismo. Tem essa questão da disciplina. E o TDAH, geralmente, é muito difícil manter uma disciplina, porque o que é o TDAH? Né? É o transtorno de déficit de atenção mais hiperatividade. Então, eu tenho transtorno de atenção, eu tenho déficit ali de atenção e eu ainda tenho uma hiperatividade. Então, imagine a sala de controle ali do Divertidamente, tudo tentando se fazer alguma coisa. No final, ninguém aperta botão nenhum, no final, ninguém faz nada. Então, quando a gente pensa na hiperatividade do TDAH, a gente não consegue ter a disciplina. Porque a disciplina envolve renúncia de outras coisas. Quem tem TDAH tem muito isso, de não querer parar de fazer uma coisa para fazer outra. Então, eu pego 5 tarefas para fazer de vez. E aí, se eu conseguir entregar as 5 sem ter uma crise existencial pelo meio do caminho, tá ótimo. Mas geralmente não consegue. Né? Então, o que gera dentre essas 5 atividades, o que vai ser gerado? Procrastinação, eu vou deixar alguma coisa para trás, vou largar lá. Falta de atenção, eu vou fazer as 5 coisas, posso até entregar as 5, mas 2 coisas vai ficar faltando, dentre as 5. Né? Ansiedade, que eu vou estar ali fazendo no pico de adrenalina. Geralmente, são os tipos de pessoas que deixam para fazer tudo em cima da hora, porque é mais interessante a adrenalina que vai causar no momento. Ela tá falando de mim aqui. Ela tá falando, eu só tô... Meu Deus, eu sou assim, cara. Pois é. Então, é mais difícil, de fato, manter a disciplina, né? Para as pessoas que têm o TDAH, algum tipo de transtorno que envolva atenção e concentração, que são 2 coisas diferentes. Então, geralmente, se eu tenho uma pessoa que não tem concentração, eu tenho uma pessoa que não consegue ter disciplina. Porque a atenção é eu conseguir focar em alguma coisa e concentração é eu conseguir me manter focado naquela coisa. E para eu ter disciplina, eu preciso ter concentração. E aí, como é que eu consigo ter? Não dá. A conta não fecha. Então, assim, existem hoje técnicas terapêuticas que, inclusive, são aplicadas muito na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia que hoje é um modo de abordagem da psicologia que hoje eles trabalham muito com esses transtornos de neurodesenvolvimento. Sim. Né? É uma abordagem que tem uma eficácia muito grande nessa área dos neurodivergentes. Então, uma das técnicas é a organização, é criar cronogramas, é criar tipo planilhas, né, para as pessoas conseguirem se organizar, a criação de rotina. Um roteiro, você fala. Basicamente, que é criado junto com o psicólogo. Né? Então, se você for uma criança, adolescente, seus pais entram na sugestão de atividades e tudo mais. E se você for adulto, você faz sua caminhada ali sozinho, né? Com o psicólogo. Mas é uma coisa que ajuda muito. A criação de rotina, criação de cronograma, do que eu tenho para fazer, controle de ansiedade, né? Controle da hiperatividade. Aumento de concentração. Você falou uma coisa aí que eu tô aqui abismado. Essa questão de deixar as coisas pra fazer pra última hora, porque vem ali uma adrenalina e você quer, tipo, é um desafio interno. É uma coisa que, tipo, acontece comigo de fato, mas eu nunca imaginei que isso fosse algo associado ao TDAH, né? Pra mim sempre foi uma questão minha, assim, tipo, uma brincadeira minha, assim. Mas não. Assim, tem pessoas que são só irresponsáveis mesmo. Sim. E tem pessoas que podem e que têm esse sintoma, esse sinal associado ao transtorno. Né? Porque assim, o que acontece com o cérebro do TDAH? Quem tem TDAH produz menos Dopamina, isso. Que é o hormônio do prazer. Então, por isso que é muito fácil, é muito concomitante que um TDAH ele desenvolva vícios. Por quê? Porque o vício libera adrenalina. Sim. Ou libera dopamina. Juntamente com a serotonina. Então, vocês, ó. Então, quem tem o TDAH produz menos o hormônio do prazer.
Então, o que acontece quando a gente deixa tudo para fazer em cima da hora? A gente está liberando prazer e adrenalina. Por quê? Eu estou liberando prazer porque eu estou me sentindo útil e porque eu tenho que fazer tudo rápido. E aí o meu cérebro fica se condicionando nisso. Então, assim, eu tenho uma atividade da faculdade para entregar dia 14 de novembro. Um exemplo. Em vez de eu começar a produzir essa atividade agora, eu vou deixar para fazer dia 12. Pelo desafio. Pelo desafio. Eu vou deixar para fazer ali. Eu tenho até o dia 14, às 23h59. Então, às 20 horas eu começo a fazer. E aí eu começo a trabalhar ali em cima de 4 horas. E aí, quando a gente envia, geralmente a gente consegue enviar. Sim. E aí, quando a gente envia, a gente fala, porra, arrasei. Consegui enviar. Né? Um exemplo disso, claro, eu lembro muito da minha época de escola. E minha esposa, por exemplo, ela sempre falou numa boa na escola. E teve uma discussão não, né? A gente teve essa troca de ideias, né? Acerca desse assunto. E ela sempre foi uma pessoa que ela sempre gostou de chegar no meio do ano já tá passada. De, tipo, sabe? Tipo, já ter chegado a nota ideal pra tá tudo ok, tudo certinho. Já eu não. Eu largava mesmo tudo. Fazia algumas coisas, nunca foi tipo, irresponsável e tudo mais. Mas, como você falou, tinha disciplinas ali na escola que eu sempre tive muita dificuldade. Então, nessas disciplinas eu largava, entendeu? E sabia que no final do ano eu ia pedir pra professora arredondar a nota, me acabar ali e tal, fazer recuperação, algo do tipo, mas que no fim eu ia passar. Tipo, na minha cabeça o importante era passar. Nunca foi tirar o 10. Aí eu cheguei à conclusão. Amor, a única diferença, maluco, né, também, minha de você é que você passava de ano, você, tipo, preferia antecipar, né? Tipo, você passava os primeiros meses do ano pra passar e eu deixava os primeiros meses pra curtir e no final passava. No final todos passavam. Mas de fato você falando aí eu comecei a refletir que era uma coisa e realmente tinha uma emoção e com meus amigos ali de meu Deus, rapaz, e agora aquela coisa de você quando você fizesse a prova, passava uns dias você ia olhar naquela lista que ficava aquela lista tão medrosa dos alunos que ficaram em recuperação e você ia lá ver se seu nome estava lá, se ia olhar sua nota, aquela adrenalina de fato gerava um prazer assim, um maluco, assim, uma competição. E, meu Deus, TDAH sempre me Sempre te acompanhou, né? sempre me acompanhou. É. Hoje, né, a gente tem muitos diagnósticos de TDAH. É por isso que se cria uma nova discussão, né? Sim, Será que sempre existiu ou por que está nascendo tantas crianças com TEA e TDAH? o Tera O é TEA é o autismo, sim, transtorno do espectro autista. Então, gera essa dúvida, né? sim. Se realmente tá nascendo mais crianças ou sempre existiu. Então, aí os mais velhos, né, sempre falam, na minha época não tinha nada disso. Tem um ponto, né? É um ponto. Então, assim, é uma discussão que vai se levar anos dentro da psicologia, dentro da neurologia, dentro da Nem os pediatria. psicólogos têm uma decisão cabalizada. Ainda existem brechas. Tem Não campos de tem. psicólogos que acham que realmente é algo da nova geração e tem campos que acham que sempre existiu. Existe essa separação? Sim, sim. Você é de existe. qual campo? Eu acredito que sempre existiu, mas por algum motivo que a gente ainda não sabe, tem aparecido muito mais casos. Hoje, se a gente pega 50 grávidas, 30 vai ser mãe de crianças especiais. Sério? Então, assim, Peraí, é um amor. Peraí, avanço. Rodrigues. É um dado, tipo, de fato Sim, de 50 grávidas, 30 30 vai nascer com filho com algum tipo de correm problema. risco de nascer com filho neurodivergente. E aí, se TDAH, déficit de atenção, Isso. dislexia, autismo. Autismo, algo Caraca. assim. Então, assim, é um estudo que a ciência tá estudando, né? Tá tentando entender. Mas não tem nada que justifique. Ainda não se tem estudos que diga o autismo vem a partir disso. A gente sabe que é de base biológica.
é lá da barriga da mãe ainda, que a criança não é algo adquirido. Eu não tenho como nascer típico, normal, entre aspas, e com 2 anos aparecer autismo. Agora, Não tem como. será que existe um ser humano normal? Não. De longe ninguém é normal, né? Porque De longe no meu ninguém é mundo, né? normal. No meu mundo hoje, e tá cada dia mais sendo dito essa questão de TDAH, de déficit de atenção, e isso tornou até uma piada, né? Vamos assim se dizer. Né? Eu mesmo falo muito sobre isso, né? Uso isso como piada. Ah, TDAH tá forte em mim hoje e tal. Mas não é uma piada, é uma doença. Não é uma coisa que, tipo, de fato existem pessoas que têm sua vida limitada por carregar isso. O TDAH em si, ele tem níveis, assim como o espectro autista, ou o TDAH é TDAH? Como, tipo assim, como que ele se manifesta? É igual para todo mundo? Não, nenhuma condição, na verdade, nenhuma questão neurodivergente é doença. TDAH não é doença, é uma condição. Ah, não é doença. Não é doença, é uma condição neurodivergente, né? Então, em nenhuma condição os sinais e os sintomas são iguais. Sim. O transtorno do espectro autista é de fato um espectro, porque eu posso ter 10 crianças autistas e as 10 ser diferentes. Geralmente no transtorno do déficit de atenção, que é o TDAH, a gente percebe sinais e sintomas iguais para todo mundo. Falta de disciplina, falta de concentração, impulsividade, falta de atenção, distúrbio de sono, picos de euforia. A gente percebe esse tipo de sinais. Só que o que diferencia o TDAH hoje? Porque o TDAH ele tem comorbidades. Então, eu posso ter TDAH associado ao TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Eu posso ter o TDAH associado ao distúrbio alimentar, que é a compulsão alimentar, ou o distúrbio de imagem mesmo, que é aquelas pessoas que têm bulimia, anorexia, que tem problema com a alimentação. E aí a gente faz um trabalho junto ao nutricionista, né, para essas pessoas. Eu posso ter o TDAH junto ao TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu posso ter o TDAH junto Esse ao toque TOD. tipo assim, aquelas pessoas que tipo, gostam de tudo no lugar, né? Tipo, não gosta de ver nenhuma bagunça. Tipo, isso aqui tá me agoniando agora. Será que você já ajeitar isso aqui? Perdão. Você que tem toque, tá assistindo o programa, já reparou nisso aqui provavelmente. Ah, fica aí. Depois eu ajeito. É só um detalhe. Só um detalhe. O toque, ele se apresenta de diversas maneiras. Sim. Eu posso ter o toque com arrumação, né, que geralmente ele se apresenta dessa forma. Eu posso ter o toque no sentido de preocupação excessiva. Então, antes de sair de casa, eu confiro a janela X vezes. E isso é um ritual para as pessoas que têm toque. Se eu não conferir a janela 6 vezes, eu não fico em paz no restante do meu dia inteiro. Eu posso Tem entrar também em da crise. porta. A pessoa, tipo, trancou a porta e tudo mais. E ela vai pra estar na rua e, tipo, já vi casos assim, de pessoa, tipo, tá na rua e voltar em casa só pra olhar a porta. Tem pessoas que têm o toque com gás, que é aquela hiper preocupação, é a hipersegurança. Então, não sai de casa se o gás não estiver fechado, tem que conferir exatamente 4 vezes. Então, assim, é um ritual. Geralmente, quem tem esse tipo de transtorno obsessivo, eles têm um padrão de inúmeras vezes que eles vão fazer alguma coisa. Então, eu tenho um padrão com o número 4. Por algum motivo, eu escolhi o número 4. Nunca é sem motivo, eles sempre escolhem com razão de alguma coisa. Interessante, viu? Então, eu tenho que bater essa garrafa aqui 4 vezes. Na mente dele, conta? Conta. E ele tem que fazer, porque senão ele desregula totalmente. Então, assim, eu tenho que ajeitar esse microfone 4 vezes antes de eu começar a falar, porque senão eu não consigo fazer. Então, assim, é um ritual disfuncional. Eu conheci um cara, acredite, ele terminou 3 casamentos por simplesmente as esposas dele não entender a arrumação do guarda-roupa dele. Porque ele arruma tudo por cor. De verdade, ele falou isso pra mim. Falou,
Pedro, eu não dou certo com mulher não, irmão. Ele tem filho, tem tudo e tal. Nenhuma mulher entende meu jeito de arrumar o guarda-roupa. Tipo assim... A gente dá risada, mas é um transtorno Isso é disfuncional. bizarro, Rodrigues. O cara terminou um casamento por causa de um guarda-roupa que não arrumou. É, porque é um ritual. É uma coisa sagrada para eles. Meu Deus, gente. Então, assim, é um transtorno que está associado ao TDAH pelo quê? Pela falta de dopamina. Entendeu? E aí a gente pode ter, junto ao TDAH, comorbidade dos vícios. Eu posso ser viciado em álcool, em drogas não lícitas, né? Eu posso Ou ser também. viciado em café. Então, viciar em café também é um transtorno psíquico, de alguma maneira. Não, calma. Daqui a pouco, meu Deus do céu, gente. Não, mas pode estar associado ao TDAH. É uma maneira ali de produção, né? De estar bebendo o que eu gosto. Rapaz. Dos picos de adrenalina que a cafeína libera. Agora, sim, é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que entram com a ânsia do TDAH. Hoje, você vê muitos adolescentes que querem justificar falta de atenção por descaração mesmo, né? Por safadeza mesmo, por falta de comprometimento com a escola, com o TDAH. Sendo que uma coisa não incapacita a outra, né? Por isso, hoje, a gente tem tratamentos associados com medicação, com terapia, com técnicas de relaxamento, com inúmeras coisas. Hoje não é mais um transtorno limitante. Na verdade, nunca foi. Mas quando ele não é tratado, ele se torna limitante. Não é o transtorno que é, entendeu? Sim. É o tratamento que precisa facilitar. Acho que meu microfone tá meio caindo aqui. Espera que eu te ajudo. Arrumei. Não, arrumei. O que você fala? Então, e aí, muitos adolescentes, né, chegam com essa ânsia do diagnóstico. E a gente precisa entender a história pregressa desse paciente. Sim. Né? Então, assim, como é a sua rotina de sono? Quantas horas você fica no celular? Né? Quanto tempo você dispõe do seu dia em telas? Porque hoje a gente fala muito de telas para criança, que tem um prejuízo cognitivo e neurofuncional muito grande. É muito absurdo. Eu vi pessoas se tocando nesse assunto que, tipo, eu já vi mães dizendo que... Pessoas dizendo que, tipo, o número desses casos de autismo são esse número alarmante de crianças em telas de celular, televisão, criança que não sai de casa, perde... Eu vi, né? Aí você vai me corrigir, né? Foi uma pessoa que falou que a criança ela acaba perdendo esse senso social de estar em contato com outras pessoas e acaba vivendo uma vida muito isolada e somente nesse mundo que ela mesma cria ali dentro daquele celular ou computador ou televisão, daquele desenho. E isso, de alguma maneira, tem causado esse número de crianças com problemas psíquicos. Enfim. Assim, em partes, eu concordo. Agora, com a causa, não. Porque, assim, é uma coisa biológica. Então, dentro da barriga tinha celular? Entendeu? Porque a criança, ela nasce autista. Ela nasce com TDAH. Ela não desenvolve TDAH. Ela não desenvolve autismo. Agora sim, a gente tem pioras em quadros por conta de celular. Aí já é outra coisa. Não é a causa, mas pode ser a piora. Entende? Entendi. Porque, por exemplo, o celular, ele tem uma capacidade no cérebro das crianças de liberar o tanto de dopamina que um viciado em crack tem quando ele usa a droga. Sério? Seríssimo. Então, assim, imagine o cérebro dessa criança. Então, quando a gente vê vídeos de mães que tiram as telas e compartilham como seus filhos ficam, é uma abstinência. A criança, de fato, tem abstinência. Por quê? Não é por causa do celular, mas é as químicas cerebrais que são produzidas enquanto a criança está no celular. Meu Deus! Entendeu? Então, assim, quando a gente fala hoje com as mães que diminui a quantidade de telas, a gente consegue entender hoje que o celular muitas vezes é uma rede de apoio para aquela mãe. Então, assim, é uma mãe que precisa limpar a casa e o filho não deixa, né? Não consegue.
É uma mãe que mora em um apartamento, Isso. não tem como oferecer tempo de brincadeiras, de Ou quando contato com a eu natureza. vejo muito isso. Os pais saem, tem algum evento, a criança começa a gritar. Aí os Isso. pais querem, tipo, manter a interação com os amigos que estão indo e tal, aí Dá o celular. é pra menino ficar quieto. Exatamente. Meu Deus. Aí, tipo assim, precisa ir... Uma coisa que eu vejo muito, né? Minha mãe é dona de salão de beleza. Então, quando ela Qual o tá nome dela? lá... Cida. Cida, faz uma roupa pra sua mãe aí, pô, que ela pode cortar e postar, né? Se ela quiser. Que ela pode o quê? Cortar e postar, né? Fala do salão de sua mãe, pode fica à vontade. Minha mãe atende no Parque das Mangabas. O salão dela é Mari Fashion, pelo caso do meu nome. Grande! É por causa do seu nome? Alô, Mari Fashion! Os cabelos melhores, mais lindos, sem frizz, sem ponta dupla. Incrivelmente incrível é na Mari Fashion, na Mangaba. Com certeza. Podem ir, viu, gente? Podem ir. Então, aí lá no salão, a gente vê muito isso, né? As mães querem fazer a unha, a sobrancelha, o cabelo. Aí a criança fica agitada. Por quê? Porque lá não é um ambiente para ela. Não tem nada no salão que seja condicionante, positivo para aquela criança. Então, ela vai querer derrubar todos os esmaltes. Ela vai querer mexer no carrinho. Ela vai querer correr de um lado para o outro. Ela vai querer pegar uma coisa. Por quê? É um lugar diferente. E é um lugar que não tem distrações para ela. Meu Deus. Então, aí fala muito, aquela criança é teimosa, aquela criança é terrível. Não é, gente. Você está colocando a criança em um ambiente aversivo para ela. Posso contar um caso que aconteceu comigo ontem? Pode. Eu estava numa moto Ui, desculpa. e uma criança simplesmente estava gritando na rua. E a mãe, tipo assim, numa paciência, tipo tal. E aí a criança simplesmente pegou o calibrita, arrumou na moto que eu tava com o cara. Meu Deus. Tá ligado? E tipo, a mãe não pediu perdão ao cara, a gente só seguiu. Aí o cara falou assim, irmão, aquilo ali, se vir na moto, a gente derrapa na hora. E aí eu fiquei, caraca. E aí, tipo, a gente vê muito isso, né? Criança que vai num lugar, começa a espernear, joga no chão e tal. Sim, E sim. realmente irrita um pouco. A gente, o julgamento que vem no nosso coração é a mãe não sabe criar a criança. Isso é falta de criação, né? É uma coisa que a gente fala na hora. Mas pode ser também a criança com algum tipo de condição genética nela que faz ela ter aquela expressão ali, né? Assim, eu tenho sempre três vertentes em relação a isso. Tem as crianças que são mal criadas mesmo, né? Elas são criadas sem limite. Ou assim, uma coisa que eu sempre digo, o limite vem em casa, o limite vem de casa. Sim. Eu não posso deixar minha criança fazer tudo que eu quiser, tudo que ela quiser dentro de casa e na rua eu querer corrigir. Porque eu não vou conseguir corrigir. Na rua ela vai ser realmente aquela criança teimosa, Sim. aquela criança que quebra tudo, aquela criança birrenta. A gente precisa entender que existe uma linha tênue entre comportamento de criança normal, né, entre comportamento que é da criança e o comportamento da criança mal educada. Sim. A gente precisa entender. E entender isso é muito difícil, porque nós não somos os pais daquela criança. Para a gente saber quando ela é mal criada ou quando é comportamento da criança. Né? E assim, essa é uma das coisas, né? A criança ela pode sim ser mal educada, ela pode ser mal criada e se comportar mal na rua. E uma coisa que eu sempre corrijo muitas mães atípicas não é porque sua criança é autista que ela precisa ser mal educada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os limites precisam ser impostos da mesma forma. Vai ser mais difícil porque o cérebro autista ele é um cérebro mais rígido. Mas não é impossível. Então, por isso também a associação ao tratamento terapêutico com as crianças, porque facilita aquela rigidez que eles têm, né? Então, assim, não é porque a criança ela é autista, ela pode ter o nível 3 de autismo, que é o mais severo. Ela precisa ser educada, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser punida se precisar. Punição não é no sentido de bater, mas a gente precisa corrigir aquela criança, porque senão vira uma criança impossível. Não vai para a escola, não fica na casa de ninguém, não sai de casa e aí a gente isola essa criança. Porque a sociedade, infelizmente, não vai aceitar que seu filho é mal criado porque ele é autista. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É mais difícil? É, mas a gente precisa criar igual.
né? A gente precisa oferecer limites iguais. Agora, a dinâmica é diferente. Tipo assim, os psicólogos que trabalham com isso, a maneira é diferente, né? De falar, de Com certeza. promover processos para aprendizado. Tipo, não é da mesma forma, né? Não, não é. Porque o autista, ele tem o cérebro rígido. Rígido em sentido de ordens, de aprender coisas novas. Então, assim, eu tenho uma criança típica. Vamos dizer assim, eu tenho duas meninas ali. Uma é típica e outra é autista. Com essa criança típica, eu digo a ela que a gente vai agora almoçar. A criança autista, ela gosta de rotina. Ela precisa seguir uma rotina. E aí ela vai olhar o relógio e vai falar, não, é 10 e pouca. Eu não vou almoçar agora. A criança típica a gente consegue dizer para ela que agora a gente vai almoçar porque a gente vai precisar sair e agora é o horário de almoçar. Com a criança autista, você pode rezar o Pai Nosso, Jesus descer do céu. Você não consegue fazer ela comer, porque ela quer esperar meio-dia para comer. Então, assim, eles têm uma rigidez que são deles. E na psicologia, a gente precisa ensinar esses pais a como contornar essa rigidez sem deixar um ambiente aversivo para aquela criança. Entendeu? Porque eu imagino que é difícil pro pai e também pra criança, né? Com certeza. Muito, muito difícil. Uma coisa que também acontece bastante, falando ainda em crianças, é a questão da fala, né? Tipo, eu conheço pessoas próximas a mim que claramente, né? Claramente, assim, a gente olhando, a gente vê que a criança, ela é diferente das outras. E óbvio que quando é pequeno a gente fica aquela coisa, não, vai falar uma hora e tal. E porque eu imagino que também pros pais tem uma outra questão, a dureza de aceitar aquela realidade. Porque, Sim. obviamente, todo pai, toda mãe quer o filho saudável, pensa que o filho no futuro vai ser um ser humano normal. Normal, assim, entre aspas, né, gente? Como é que você lida com isso? Como que um psicólogo trata quando um pai não quer aceitar isso? Assim, o que acontece em situações como essas? Desde a barriga, eu como mãe agora posso falar, desde a barriga a gente planeja uma coisa na vida de outra pessoa. Então, Você já tá já assim, pensando, o Bento vai ser médico, não sei o quê, você já fica pensando. a gente fica... Aí, tipo assim, a minha sogra, por exemplo, ela investiu muitos anos na carreira profissional do meu esposo para que ele fosse jogador de futebol. Mas ele acabou desistindo, foi para outro caminho. Aí, quando a gente contou para ela que era menino, aí ela... Bento agora vai ser jogador de futebol. Vai ser meu neto que vai me dar minha casa espelhada em Guarajuba. Meu Deus. E aí, assim, é uma fala sem maldade, a gente sabe. Sim, com certeza. Mas olhe quantas coisas são planejadas na vida de uma pessoa que está na barriga, sabe? Então, o que causa a frustração desses pais? É planejar uma vida para os filhos dele. Só que a gente precisa entender que a gente cria filhos para a vida e que eles vão trilhar os próprios caminhos dele. Por exemplo, minha mãe nunca teve uma preferência específica do que eu fosse, né, de profissão. Ela sempre quis que eu tivesse muito bem realizada com o que eu escolhesse e sempre me apoiou muito no que eu quisesse fazer. Meu pai, ele já tinha aquela coisa de ser médica, ser ou advogada. São coisas que ele via como o ápice da conquista pessoal, né? E aí, quando eu falei que eu ia fazer psicologia, foi aquele boom para meu pai. E aí ele vai fazer um curso que não dá dinheiro, um curso para cuidar de doido. Até hoje o discurso de meu pai é esse, que eu faço psicologia porque eu vou cuidar de doido. Ele ainda não entendeu. Então assim, e eu já desisti de explicar, né? E aí assim, teve uma foto que tiraram lá no estágio, na faculdade, uma foto que eu tava assim, olhando pra frente, tiraram de lado e eu mandei pra ele essa foto. Aí ele, pela cara, devia estar ouvindo algum doido. Então, assim... Sabe o que eu tô pensando aqui agora? Só abrindo o gap.
Você falou pra ele que trabalha na Contas, né, agora? Imagino. Ele, meu Deus, essa Contas tem um bocado de doido lá. Não, e detalhe, quando eu falei pra ele, né? Falei, pai, eu consegui um emprego agora na Contas. E o que é isso? Aí eu falei, é um escritório de contabilidade. E lá precisa de psicólogo? Então tá todo mundo doido. Né? Então, assim, e a ideia aqui não é, né, tratamento, como eu falei. Nossa, interessante. Mas, enfim. Então, assim, foi uma quebra da idealização que ele fez. Sim. Meu pai me via como médico ou como advogada, né? Então, foi uma quebra dessa idealização. Sim. E aí, por exemplo, para meu irmão, meu irmão hoje tem 13, Antônio tem 13 anos. E aí, ele queria que Antônio estivesse trabalhando. Com 13 anos? Ele queria que estivesse fazendo algum jovem aprendiz, alguma coisinha assim. Ele queria que Antônio gostasse de oficina igual a ele, que ele ama essas coisas de carro. Ele queria que Antônio andasse com ele para cima e para baixo, gostasse de viajar, gostasse de ir pro meio do mato, coisas assim. E Antônio não gosta de nada disso. Ele gosta de ficar em casa e ele fala em trabalhar, mas não agora. Ele disse que tá de boa. É assim que ele fala. E não é uma obrigação, ele só tem 13 anos, né? Só que meu pai teve uma idealização, como foi a infância dele, né? E aí ele projeta essa idealização em cima do meu irmão. E aí quando Antônio não segue nada do que ele quer, é aquela quebra, aquela frustração. E a mesma coisa acontece quando a gente tem um filho neurodivergente. E a aceitação é pior, por quê? Porque a gente projeta, como você falou, que o nosso filho vai ser, entre aspas, normal, né? Só que o que é o normal? Se a gente for pedir para um pai desse, eu sempre falo, me diga o que é normal. Me diga o que uma pessoa normal faz que o seu filho autista com tratamento não pode fazer. Nada. Não tem nada que ele não possa fazer. Nada. Absolutamente nada. Ele vive a vida dele normal. Entendeu? Ele só precisa de condições especiais, condições adaptadas. É o que eu sempre falo, não é uma condição incapacitante. O autismo não é mais uma condição incapacitante. E uma coisa muito interessante sobre isso, no começo da faculdade, eu comecei a estudar sobre autismo. Eu ainda queria trabalhar nessa área, quando eu entrei na faculdade. E aí eu lembro que eu pesquisando, fiz alguns resumos, eu achei esse resumo essa semana lá em casa. E aí tava lá, autismo é uma doença incapacitante. Aí eu peguei o papel e falei, gente, 4 anos atrás. 4 anos atrás. Meu Deus. O autismo era definido no Google como uma doença incapacitante. Não é doença e muito menos incapacitante. Então, quantos avanços? Uma coisa que você falou nesse ponto que eu sou... porque existe às vezes, eu não curto muito isso. Essa romantização do passado, essa coisa nostálgica de que tudo que era bom era no passado, hoje não tem nada bom e tal. Eu não curto isso. Eu acho que cada geração tem suas bonanças e suas coisas negativas. E quem está vivendo esse tempo deve aproveitar da melhor maneira possível o que está sendo oferecido nesse tempo. E eu imagino no passado quantas pessoas já sofreram por simplesmente ter algo que ela sabe que tem, mas ela não sabe explicar o que ela tem. E simplesmente o redor dela, família, amigos, colegas, olhar pra ela e falar, e tipo, ou chamar de maluco, ou às vezes até na agressão. Porque eu imagino que deve ter casos nesse aspecto. Como que era no passado isso? Você tem relatos assim que você... Com certeza. Tem um filme, inclusive, pra quem quiser assistir, você depois, se for uma curiosidade, você Eu assisto, quiser. sabe que eu assisto, né? Nise, O Coração da Loucura. É um filme brasileiro. Porque isso aconteceu aqui no Brasil, aconteceu no Rio de Janeiro. Não vou lembrar agora exatamente o ano que isso aconteceu. Né? E quem foi Nise? Nise foi uma psiquiatra, uma médica psiquiatra, que revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil. Então, quando ela chegou no Rio de Janeiro, tem um hospital hoje, eu esqueci o nome, tem muito tempo que eu assisti esse filme, mas eu sempre trago ele como exemplo. Eu vou procurar o nome do filme, ou do hospital. E aí, ela chegou nesse hospital e só tinha homens na gestão.
Foi mais uma crítica que o filme conseguiu trazer, né? Só tinha homens para gerir o hospital. E tinha, assim, mais de 100 pessoas que estavam presas. Presas, eu não digo em tratamento, porque era desumano. Era desumano mesmo. Agora, assim, a gente também precisa entender que antes não existia tratamento, não existia mediações. A primeira cirurgia psicocirúrgica, a primeira intervenção psicocirúrgica que foi criada foi por Undit em 1800 e bolinhas, para intermeio de pessoas esquizofrênicas, autistas. Mas você fala intracirúrgica, é remédio ou realmente uma cirurgia? Cirurgia mesmo. Abrir a Era cabeça. feita com um picador de gelo ao nível. Hoje esse procedimento é chamado de lobotomia. É um procedimento que era feito com um picador de gelo através dos olhos. Não era aberta na cabeça, não. Através dos olhos, para interromper o funcionamento do córtex cerebral. Então, imagine Meu Deus. que loucura. Era literalmente uma loucura. Mas foi feito durante pessoa muitos ficava cega, anos. Não ficava cego, não, mas ela ficava vegetando. Tipo assim, ela não cortava totalmente as emoções. Então, era como se o nosso cérebro, ele é um sistema. Meu Deus. Vamos pensar no nosso cérebro como esse emaranhado de fios aqui. E aí eu corto esse fio preto, esse mais grosso. E aí eu deixo de funcionar várias coisas ali dentro. Sim. E quando esse picador de gelo ele era feito, né, o processo da lobotomia, eu desativava o meu processo do meu sistema límbico, que é o meu sistema das emoções. Então a pessoa ela vegetava. Ela não sentia raiva, ela não sentia tristeza, ela não tinha impulsos, ela não sentia alegria, ela não sentia nada. Ela era uma pessoa que ficava assim. Esse foi um tratamento feito por mais de 15 anos. Eu tô chocado, de fato. E aí o que acontece dentro do hospital, do filme que eu trouxe? Lá era feito tanto a lobotomia como o tratamento de choque. Hoje ainda existe isso? Não. Graças a Deus. Tá vendo, gente? Obrigado, evolução. Hoje não existe mais. Mas o tratamento de choque ainda existe. Tem hospitais, inclusive hospitais particulares de Salvador, caríssimos, hospitais psiquiátricos caríssimos, que fazem tratamento de choque nos pacientes. Como controle de convulsões, controle Meu Deus. de crises esquizofrênicas, de pessoas que estão com demência e elas são agressivas. Então, se eu pego um paciente que tem demência e ele está agressivo, eu faço tratamento de choque. Então, basicamente, lá atrás, isso era muito mais comum. Hoje não é tão comum, mas a gente sabe que ainda tem. Sim. Né? E antigamente isso era muito comum. Por quê? Porque era o que tinha. Não Sim. tinha medicações, não tinha terapia. Meu Deus, o que era terapia? Nessa época, a psicologia nem era psicologia ainda. Não tinha ainda. Né? Não era comprovado como nada científico. Era só balela. O pessoal via e falava, ih, que maluquice. Esse povo aí quer ser mais maluco que os pacientes. Né? Então, assim, esse filme retrata muito bem porque Nise, ela chegou para revolucionar o tratamento que era oferecido. E aí, quais foram os pontos que ela usou? Ortoterapia, arteterapia e psicoterapias com os terapeutas, que na época não eram psicólogos. Eram pessoas que se colocavam à disposição para conversar, para ajudar, para dar banho, para cortar o cabelo, para cortar a unha, para ensinar a escovar os dentes. Dentro dessa cadeia, era só pessoas com problemas psíquicos graves ou tinha pessoas também, tipo, TDAH, autismo? Tinha muito autista. Muitos autistas. Porque pode alguém pensar que, era um hospício. Não era um hospício, né? Tipo assim... Era um hospital psiquiátrico. É um hospital psiquiátrico. Hoje ele está fechado em memória dela. Mas era um hospital psiquiátrico. Só que assim, as pessoas ficavam em celas. Então era como se fosse um manicômio. Entendeu? Eu com autismo leve, tipo... Você ia estar junto com eles. E aí o que isso acontecia?
O que era leve piorava, você ficava em nível 3. Em nível de suporte 3, você piorava muito. Então, assim, não tinha tratamento para quem era autista, porque na época não sabia o que era. Entende? A gente pensa naquilo com revolta, mas a gente também precisa entender que é uma coisa que eu sempre falo. Hoje, graças a Deus, a gente teve a revolução psiquiátrica. Com Os certeza. manicômios são proibidos, né? A gente tem um ainda em Simões Filho que funciona, mas é um manicômio judiciário. A gente também precisa entender isso, que muita gente fica falando que não sabe. Né? Hoje a gente tem um manicômio em Simões Filho judiciário. Lá são presas pessoas que cometeram crimes, mas que têm distúrbios de comportamento. Então, eles são mantidos lá com uma ideia de tratamento, que a gente sabe que não tem, né? Mas... No caso, são os psicopatas, as pessoas... são pessoas que cometeram crimes, até mesmo esquizofrênicos, que em momento de crise cometeram crimes, são enviados para lá, para não ficar em celas convencionais, né? Mas, assim, a ideia de hospital psiquiátrico para internamento, só o Juliano Moreira. E essas clínicas particulares. Mas a ideia de internamento não é internar para sempre. É a ideia de tratar, né? E geralmente eles pegam pacientes que são perigosos para a sociedade, para os familiares e para eles mesmos. Porque também existem pacientes que têm ideação suicida. Sim. E em casa a gente não tem como controlar, então a gente precisa internar um paciente assim. Agora a ideia de internação em caso de depressão severa, em caso de borderline, que é um transtorno muito, muito severo, é a ideia de tratar, né? Se é feito, a gente não tem como saber. Mas a ideia não é manter uma pessoa internada 10, 15 anos da vida dela. Então, gente, graças à evolução, para com essa conversa de que, do passado era melhor, se eu pudesse viver. Não, assim, eu acho até muito egoísta. Porque enquanto você queria voltar no passado para viver, sei lá, seu passado você acha bonito, tem pessoas que morreriam, entendeu? Muito. Sofreram muito e tal. E Rodrigues contou só um caso de milhares e milhares que tem, que depois a gente pode até fazer o outro e fazer só contando esses casos. Eu queria entrar agora num assunto de tipo, beleza, eu acho que eu tenho TDAH, mas eu quero trabalhar. O que eu posso fazer? Né? Não, primeiro, melhor é o seguinte, que perguntas eu preciso fazer para mim mesmo, para ter uma identificação ali, tipo, prévia, se de fato eu tenho TDAH, porque TDAH, a comprovação que você tem é só com laudo, com exame, mas que perguntas eu posso me fazer pra, cara, de fato, eu acho que tenho TDAH, vou fazer o exame, pra confirmar. Quais perguntas eu posso me fazer, o que eu tenho que observar em mim, assim, pontos assim que realmente... levar, né? Assim, o que pode ser observado, que não vai ser observado só por você, mas sempre vai ter uma gama de falas de outras pessoas. Então, se você está em um ambiente de trabalho, aqui na Contas, por exemplo, vai ter falas de outras pessoas que podem te dar aquele feeling assim de, realmente, eu acho que eu tenho algum problema com a atenção. Se eu estou na escola, geralmente a secretaria, a diretoria já chamou minha mãe para falar sobre alguma coisa. Né? Pedro não fica quieto. Pedro não tem foco e tira o foco da sala toda. Ele do nada levanta e começa a andar na sala. Né? Então, são coisas que a gente percebe, principalmente em crianças, que a gente adulto que tem TDAH, a gente ainda consegue saber, não, eu não posso levantar e começar a correr aqui dentro, né? Mesmo Mas a com criança, muita vontade. mesmo com muita vontade, a gente tem a questão das leis. Sim. Então, eu sei que eu não posso do nada levantar ali e começar a correr aqui dentro, vão achar que eu sou maluca. Mas a criança, ela não sabe disso, ela não tá nem aí. Então, a criança, ela começa a correr na sala, ela mexe com todos os colegas, ela puxa a roupa da professora, ela puxa o cabelo da professora. Ela quer correr, ela quer toda hora ir no banheiro, ela quer toda hora beber água. Então, o que a gente consegue perceber são esses comportamentos que são disfuncionais pra gente. E o que assim, uma coisa que eu sempre falo, observe sempre o seu funcionamento psíquico. Como eu durmo bem, na hora de dormir, eu penso em muitas coisas. Se eu acordar no meio da noite,
eu já vou acordar pensando em alguma coisa? Ou eu vou acordar e, pô, acordei, vamos lá, vou levantar e tal. Não, geralmente quem tem TDAH tá dormindo, acorda, tá pensando em tudo que aconteceu. Em questão de segundos, eu acabei de abrir o olho e eu já tô Meu pensando em Deus, gente. tudo. Para de falar, Rodrigues. Que ela fala, eu fico, meu Deus, eu sou assim. Continue. Então... Eu imagino que tá assistindo também deve estar assim, ah, meu Deus, eu sou assim. então, assim... Então tem essa do sono, o que mais? O sono, pensar nessa questão da ansiedade, né? Porque assim, às vezes eu tô aqui fazendo podcast, mas eu tô pensando em várias outras coisas. Aí, por exemplo, deixa eu ver coisas minhas. Eu tô pensando que eu tinha um negócio pra fazer com Mariana, né? Aí eu tô pensando que eu tenho uma atividade pra entregar na faculdade agora de noite. Eu tô pensando que segunda-feira já começam minhas provas. Eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí, esse excesso de pensamento, ele é disfuncional. Porque isso me causa um estresse somático. É o olho que começa a tremer. É a perna que não para quieta, a gente fica o tempo todo mexendo. É a mão que eu não consigo ficar quieta o tempo todo. Ou estralando os dedos, ou cruzando as mãos, ou balançando. São comportamentos repetitivos, né? Advindos de um aceleramento dos pensamentos, né? Então, uma coisa que eu sempre falo é essa questão. Se observe sua ansiedade, observe o seu funcionamento psíquico, né? E assim, sempre procurar ajuda, porque geralmente pode estar associado ao TDAH e pode estar associado a outras coisas que não foram tratadas. Algum tipo de trauma, uma coisa, né? Sim, uma ansiedade que vem de alguma coisa. Sim. O pânico também, tipo, crise de pânico também se encaixa? No TDAH é menos comum, geralmente não por conta do TDAH. Não é que quem tem TDAH não pode ter crise de pânico, mas geralmente o pânico está associado a outra coisa. Está associado a um trauma, está associado a uma memória ruim, está associado a um estresse pós-traumático. Porque assim, esses pensamentos acelerados podem ser pensamentos negativos. E esse penso que, tipo, você falou, né? Aí eu começo a gerar em mim uma aflição que nem existe. Pode se encaixar nisso também ou não? Sim, aí é a crise de ansiedade, propriamente dita, né? Sim. Que é onde a gente perde totalmente o controle. E aí a gente começa a pensar em catástrofes que geralmente são impossíveis de acontecer, mas na nossa cabeça é Sim. capaz. A gente começa a pensar em tragédias com familiares, né? Assim, é uma coisa muito bizarra que eu já ouvi de uma pessoa. Eu tava no TikTok vendo uns vídeos e aí eu comecei a ver vídeos de pessoas que perderam seus familiares e eu comecei a me imaginar nessa situação. É uma parada que acontece. E aí eu comecei a me imaginar e aí a pessoa chora, é um sofrimento mesmo. Sim. Ele traz aquilo como um sofrimento e um vídeo que viu. Um vídeo que ele viu de uma pessoa desconhecida, de um lugar que não era aqui na Bahia. Talvez não fosse nem no Brasil. E aí ele traz aquilo como um sofrimento intrapsíquico. E aí começa a produzir ansiedade em cima de uma coisa que talvez não vai acontecer. De uma coisa que não está nem perto de você, né? Mas isso rola comigo no seguinte, tipo assim, eu não assisto filme de terror. Não é por ter medo, é porque quando eu assisto alguma coisa que tem uma mensagem que é muito pesada, sem nenhum fim bonitinho, o que gera susto, coisas assim, minha mente não fica legal. De fato, nos próximos dias, meu lado emocional não fica bem. Quando eu tô e assisto, exemplo, quando eu assisto um filme, por exemplo, assisti O Poço. Já assistiu O Poço? Já. Pronto. E aí, como minha mente ela é Aquele muito. filme é bizarro. Aquele filme é muito. Ele é muito. A mensagem, pelo menos é o que eu entendi, é muito legal. E eu fico, tipo, assisti ele no final de semana, eu acho. Eu fico dias pensando nele. Porque minha mente é assim, eu penso muito. Então eu gosto de, tipo, degustar as coisas em minha mente. Eu gosto de, pô, você falar uma coisa hoje aqui, eu vou passar, tipo, dias refletindo nisso e tal, deixando, de fato, que isso se torne uma verdade pra mim. Porque eu acredito que isso me evolui como ser humano. Mas isso pode ser positivo e negativo, né?
Porque também, de fato, acontece isso comigo, assim, tipo... tanto que, exemplo, a pessoa ouve uma música, tipo a Adele, um exemplo. Tem música de Adele que ela escreveu, que ela fala isso, que depois que ela terminou o relacionamento que ela tinha, tudo mais. Mas você ouve, você nem tá no relacionamento, você não terminou com ninguém, mas você acaba ficando triste ouvindo aquela música e tal, criando um mundo que nem existe na sua mente. Entendeu? Agora, nessas perguntas que eu falei pra eu tenho que me fazer, agora que coisas eu posso fazer? Beleza, eu percebi que eu tenho uma diferença. Percebi que eu no trabalho, eu na escola, na faculdade, até em casa mesmo, eu tenho hábitos que eu não quero fazer. Que é muito importante deixar isso claro. Porque é uma coisa que, tipo, eu que tenho isso, né, desde pequeno, né, que eu tenho quase certeza que eu tenho, só não fiz o exame ainda, e minha psicóloga falou que eu tenho, então eu tô bem. Essa questão, o que mais deixa triste quem carrega isso, é o simples fato de você não querer fazer aquilo. Você não deixa de fazer algo, você não deixa de ter disciplina porque você não quis. É simplesmente algo que parece que é maior que você. E a angústia maior é essa. Porque no seu inconsciente, o seu desejo maior era cumprir aquilo. Era fazer aquilo. Mas parece que tem uma força maior dentro de você mesmo que fala, você não vai fazer. A maior dor é essa. Porque parece que às vezes quem tem TDAH é só irresponsável. É só tipo, eu não quero fazer. Quem tem déficit de atenção, eu não prestei atenção não. Tipo assim, você tava fazendo aquilo, você tava com atenção. Mas alguma coisa que tava lá dentro de você fez você não prestar atenção. E essa é a maior dor. Dito isso, nossa, isso veio muito da minha alma agora. Vocês estão percebendo que virou uma sessão de terapia, né? Não, dito isso, como que uma pessoa que carrega essas coisas que eu falei agora, como eu, que práticas, que pequenas coisas, pequenos passos ela pode estar fazendo para melhorar isso dia a dia, sabe? Para pelo menos amenizar isso no trabalho, na faculdade, enfim. Coisas assim, passos práticos assim, para ajudar a vencer isso. Ou vencer, porque não tem como vencer que você vai morrer com isso. Mas pelo menos te ajudar a cumprir melhor as suas coisas. Então, o primeiro passo é buscar terapia, né? E assim, o que vai ser condicionado dentro da terapia? É o que eu falei sobre a criação de cronogramas mesmo. Isso ajuda muito quem tem o TDAH. Porque, assim, uma coisa que a gente sempre pensa é como você falou, que o TDAH, ele é irresponsável, né? Mas, assim, de fato, a gente está falando de um transtorno de atenção. Então, é o tipo de pessoa que passa por uma pia cheia de prato. Você não lavou os pratos. Eu não vi. E realmente ela pode não ter visto os pratos lá. Mas é impossível. Gente, a gente até acha. Nós mulheres que temos maridos com TDAH, a gente até acha que realmente... A gente até acha que é impossível, mas é possível. Eu não digo isso a Luiz, ele tem TDAH. Eu não digo isso a ele, né? Mas eu sei porque às vezes é umas coisas assim impressionantes que a gente observa dentro de casa. É umas coisas que eu olho assim pra cara dele e eu não consigo acreditar que ele não viu, mas ele realmente não viu. E assim, conviver com uma pessoa que tem o transtorno de atenção é difícil. E para facilitar muito as convivências, a gente também precisa entender aquele funcionamento, né? Então, é o processo de psicoeducação, que quem faz são vocês, que têm o transtorno, né? Colocar um vídeo, senta aqui um pouquinho, deixa eu te explicar como é que funciona, né? Deixa eu te explicar como é que eu me sinto. Quando a gente expõe o jeito como a gente se sente, para o outro é mais fácil entender. Porque Sim. O outro que não tem, ele não entende. E cá entre nós não é obrigação dele entender, né? Não é a obrigação dele entender. Mas se ele se dispõe a entender, aí a chave muda. Porque se eu tenho um vídeo, eu me sinto exatamente dessa forma. Veja aqui.
e a pessoa sente e assiste, ela começa a pensar, porra, deve ser difícil mesmo, Sim. né? Então, assim, quando a gente tem um conhecimento, é Legal. mais fácil. Então você acha que toda esposa ou esposo que tem tipo, deveria pelo menos se aprofundar um pouco no assunto? Não se tornar psicóloga, mas Sim, você mas acha legal isso? entender é muito importante. Assim como a gente fala que os pais dos autistas precisam entender como conversar, como educar, como conviver com os filhos, as esposas, os esposos também precisam, Sim. né? E assim, pra mim, eu sou estudante de psicologia. Pra mim é difícil conviver. E eu sei o que é o TDAH, eu sei quais são as comorbidades, eu sei quais são as alterações que causam. E tem dia que eu fico louca dentro de casa. Eu quero matar Luiz. Eu fico surtada. Imagina para quem não sabe o que é. É muito mais difícil. Porque a gente acaba dizendo coisas como: você não me ajuda, você não faz as coisas, não faz nada direito, faz as coisas pela metade. E, Pô, que engraçado, gente. E Toda aí mulher a é gente igual, velho. fala o que a gente não quer dizer no momento. Mas quando a gente sabe da condição do outro e a gente leva aquilo a sério, aí é outra Só uma coisa que irrita a Bia, e nesse assunto ainda, Bia, vamos estudar TDAH, Bia. quando eu vou lavar os pratos é um ritual. Tipo, eu paro, aí eu boto um podcast. Entendeu? Tipo assim, é o ritual pra mim. E é meu momento ali, fico lá de boa. Só que eu lavo, não é que eu lavo lento, eu lavo bem, entendeu? Só que, tipo assim, ela lava muito rápido que eu, muito mais rápido que eu. E ela fica, meu Deus, Pedro, só lava. Eu não consigo, entendeu? Tipo, eu tenho que ter ouvindo algo, eu não consigo ficar só em silêncio lavando o prato. E é uma coisa que, tipo, ela já tá entendendo melhor isso, assim. Mas, assim, isso também vale pra, tipo, o chefe, né? A empresa, você tá ali com o seu colaborador, Sim. você percebe que você pediu uma coisa, ele não fez e tal, que pode ser que o patrão só demita. Irresponsável. É. E pode ser que não, né? Como, na empresa, falando que você está aqui na Contas, como que o empresário precisa lidar com esse colaborador que ele tá pensando agora que ele é irresponsável, mas não, talvez ele só tenha TDAH. Como que o chefe pode se comportar nesse cenário? É aquilo que eu falei, que se encaixa em todos os sentidos. Na escola, no trabalho, em casa, a gente precisa expor para o outro. Por exemplo, eu posso ter um TDAH e ele não se apresentar com as mesmas dificuldades que você. Sim. E então eu preciso falar para o meu chefe, né? Por exemplo, eu tenho X atividades e eu só consegui entregar Y, né? E aí o que eu posso fazer? Eu posso ir até o meu chefe e falar com ele, procurar a psicóloga organizacional se tiver e dizer, ó, eu tenho dificuldade com isso, isso e isso. Eu não consigo fazer isso, isso e isso. Como é que você acha que pode me ajudar? Né? E aí, juntamente com a empresa, a gente vai desenvolver algo que possa te ajudar para que você continue entregando as atividades. Sim. Mas a gente precisa de quê? Adaptações. E eu também preciso ouvir o que você tem a me dizer. Então, por exemplo, para você, principalmente que trabalha com marketing, você trabalha com criatividade. Se você não conseguir pensar, você não consegue entregar seu trabalho. Então, assim, o que adianta Christian chegar e falar: Pedro, desenvolva um plano disso, disso, disso. E aí, Christian está numa sala onde tem 6 pessoas que ficam em ligação o dia todo, que falam o tempo inteiro do seu lado. E aí você vai pensar em quê? Você vai ouvir o que os outros estão falando. E nem sempre é só curiosidade. É porque, geralmente, quem tem TDAH consegue ter atenção difusa. Então, eu consigo prestar atenção em 10 coisas ao mesmo tempo, mesmo não tendo atenção em nada. Mas o que acontece? Eu estou ouvindo tudo. Meu Deus. Tô me sentindo um culto aqui, gente. Que você sabe que você vai. O pastor está trazendo revelação. Você fica, meu Deus, ele sabe a minha vida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso botar Pedro em uma sala que seja ou silenciosa ou que ele esteja sozinho. Né? Eu preciso criar esse espaço para Pedro, para que ele consiga entregar as demandas dele. Então, se é, por exemplo, aqui, departamento pessoal, eu tenho uma pessoa com TDAH. E aí eu tenho Claudinha e 2 outras funcionárias e Sueli.
tenho 4 pessoas falando com 4 clientes ao mesmo tempo. Nossa. E eu tenho TDAH. Eu não vou conseguir. Então, o que eu posso fazer? Ou eu vou oferecer um fone anti-ruído para esse funcionário, para ele não ouvir as coisas que estão sendo faladas dentro da sala, ou eu vou colocar ele em outro lugar, mesmo fazendo parte do mesmo departamento. Entendeu? Então, eu preciso criar condições para aquele... Agora, se a empresa for pequena, assim, tem isso também, né? Às vezes você não tem muita sala disponível. É. Aí é um problema, porque a gente entra em uma empresa que não tem acessibilidade. Porque quando a gente pensa em empresas que têm acessibilidade, a gente pensa em rampa de cadeira de roda, a gente pensa em elevador em vez de escadas, e aí a gente se diz uma empresa com acessibilidade. Mas a acessibilidade em todos os sentidos. A acessibilidade se eu tiver um funcionário autista, e eu sei que ele não vai aguentar. Essa sala aqui mesmo tem dia que tá um caos. Todo mundo tá falando ao mesmo tempo. Tá a Adessa em reunião, tá a Júlia com o cliente em ligação, tá a Sueli em ligação, tá a Claudinha em ligação, tá a João conversando com o Douglas e eu tô ali no meio. Se eu tenho TDAH, eu saio dessa sala maluca, surtada, gritando todo mundo. Entendeu? Então, o que eu posso fazer? Ou eu procuro uma sala mais silenciosa e eu aviso a Christian que eu não consigo trabalhar ali, ou o colaborador, a empresa vai ter que fazer algo por mim. Pensar em um home office, talvez, né? Pensar em criar uma sala para mim, talvez. Pensar em me colocar um escritório alugado, virtual, para poder fazer meu trabalho. São coisas que precisam ser pensadas. Eu acho que o fone é mais barato. É. Compra um fone sem ruído. Tem essa opção. O fone de ruído é mais barato do que você ter que alugar uma sala para aquele funcionário. Sim. Sua paixão por psicologia vem de onde? Rapaz, minha paixão pela psicologia. Meu início na psicologia foi meio duvidoso, porque eu não queria fazer psicologia. Eu queria fazer medicina veterinária. E aí, quando eu não passei na nota de corte da UFBA, eu fiquei totalmente desnorteada do que eu ia fazer da minha vida. Meu pai não ia deixar eu ficar 1 ano sem fazer nada para tentar o Enem de novo. E minha mãe não queria deixar eu fazer curso técnico. Porque eu surtei dizendo que eu ia fazer curso técnico. Minha mãe disse que eu não ia fazer. De quê? Eu queria fazer gestão hospitalar. Na Pitágoras. E aí minha mãe disse que eu não ia fazer curso técnico, que eu ia fazer uma graduação. Que era para eu sossegar meu facho e procurar uma graduação. E aí eu pensei em nutrição, em farmácia, em inúmeras coisas. A última coisa que eu pensei foi em psicologia. E aí a minha professora do Enem, do cursinho pré-Enem, ali do Exatas, ela começou a fazer psicologia. E aí a gente conversando, eu conversei com ela sobre esse desconforto que eu fiquei depois da escola e depois de não ter sido aprovada no curso que eu tanto queria. E aí eu conversei com ela e aí na conversa eu comecei a ler alguns materiais de quem? Freud. Gente, ela tem uma obsessão assim anormal por Freud. Eu sou louca por ele. Mas ele tá morto, tá? Porque às vezes você não conhece, né? Freud tá morto. Luiz agora é o dono da vez, do coração dela. E aí eu comecei a ler os materiais de Freud. E aí eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Só que a minha vontade sempre foi trabalhar na área jurídica. Se eu não conseguisse trabalhar com medicina veterinária, eu queria trabalhar na área jurídica, mas eu não queria fazer direito. E aí eu fui pesquisar psicologia jurídica, que é a área que eu quero trabalhar. Que essa que trabalha lá em Simões Filho. Também. Em Simões Filho, a gente pode ir para o tribunal, pode ir direto para as prisões, pode trabalhar ali na vara de família. Mulher, tu quer mexer com essas coisas mesmo, né? Tu fica quieta, mulher. Aqui tá de boa na conta, só a gente TDAHzinho. Ela quer mexer com os psicopatas, o pessoal mais... Com certeza. É muito massa, gente. Enfim. E aí eu disse que eu queria trabalhar com essa área. Então, desde que eu entrei na faculdade, foi com o intuito da psicologia jurídica. E ainda é esse intuito. Eu ainda quero muito trabalhar com a psicologia jurídica. Então, eu comecei a fazer psicologia assim e me apaixonei. Eu entrei por uma questão de oportunidade mesmo, né? E tentativa para ver se realmente era o que eu queria. No segundo semestre, eu já estava totalmente apaixonada pelo curso.
Que massa isso. Totalmente apaixonada pelo curso. Inclusive, minha primeira tatuagem foi em relação ao curso. Você não tatuou uma Freud, não, né? O rosto de Freud, não, né? Não. Nas costas. Não. É porque não dá pra ver por causa da blusa, mas eu tenho um cérebro ao redor do estetoscópio. Acho que eu já vi já. Pronto. E aí eu fiquei extremamente apaixonada Nossa, pela, isso aí, pela tipo assim, psicologia. isso aí foi intenso. 2 meses já botou tatuagem. 2 meses. Na bio do Instagram, E o pior- psicóloga por amor. E o pior é que foi uma coisa que minha mãe falou, né? Você vai fazer essa tatuagem e aí você vai cobrir como depois? Porque ninguém acreditava que eu ia... Sua família te fato. ama muito, você percebeu? Seu pai, sua mãe. Não, eles me amam. E aí, você vai cobrir como depois? Aí eu falei, não, mas eu não vou cobrir. E assim, foi aquela coisa, assim, então ninguém acreditava que eu ia realmente ficar, né, no curso. Porque foi meio que cair de paraquedas. Eu fui, só pra você ter ideia, uma semana antes de começar a psicologia, eu fui, uma semana antes, fazer a matrícula para biomedicina. Foi paga a matrícula. E eu acho que a menina até hoje se arrepende disso, porque eu fui lá, decidida a fazer biomedicina. Não sei da onde eu tirei isso, mas eu ia fazer. E aí, minha mãe pagou a matrícula e ela falou assim, já que tá cedo, vamos ali conhecer o laboratório. Quando eu entrei no laboratório, me deu um desespero. Eu falei, eu não quero mais fazer biomedicina. Mas você viu que ficou desesperada? Não era nada do que eu gosto. Eu não sei nada de química. Eu sou péssima em química. Na verdade, eu sou péssima em tudo que tem que fazer contas. Me deu número, minha cabeça dá um nó. Eu não consigo fazer. Eu não sei até hoje como eu passei em matemática, física e química na escola. E eu não quero nem saber para não trazer esse desconforto novamente. Mas eu não sou boa em nada disso. E aí, o que aconteceu quando eu cheguei no laboratório? Tinha uma aluna de fazendo TCC. Ela já ia formar naquele ano que eu ia entrar. E ela estava fazendo TCC. E aí eu tive 5 minutos de conversa com ela e eu desisti de fazer a faculdade. E aí eu falei, mãe, eu não quero mais. E aí, como tinha pouco tempo, a gente não tinha assinado o contrato ainda, a moça devolveu o dinheiro. Quando eu entrei no carro, que eu falei para meu pai que eu não queria mais fazer, meu pai surtou. Seu pai é maravilhoso. Ele surtou. Você não vai fazer o quê? Não vai fazer biomedicina, não vai fazer nada, você vai dar para quê? Não vai ser ninguém na vida? E aí, isso é pesado, porque a gente já é alguém na vida, né? Mas tá tudo bem, pai, eu te perdoo. E aí... Casos de família. Então, assim, quando ele falou isso, foi quando eu surtei e disse que eu ia fazer o curso técnico. E aí minha mãe disse que não. Gente, que confusão Que foi essa? confusão, né? E aí, quando eu decidi fazer psicologia, eu acho que eu precisava de um psicólogo. Mas foi tudo bem, eu sou louca pela psicologia. Você falar com tanta paixão, assim, é tão massa. É tipo, de verdade, muito bom ouvir pessoas que amam o que estão falando. Eu É sou muito louca, legal. apaixonada E você pela ama, psicologia. dá pra ver, seus olhos brilham. Eu amo psicologia. E Eu apesar não de que... poderia estar em outro lugar se não fosse fazendo psicologia. Obrigado por ter decidido isso, porque senão eu jamais teria descoberto o que eu tô TDAH assim. Eu não disse isso. Dito isso, assim, existe uma evolução social acerca da psicologia. E isso é muito legal. Muito massa. Isso é muito legal. Porque tinha um preconceito um tempo atrás. Que era pra quem era doido e tudo mais. E eu queria agora que você explicasse. Para que as pessoas entendessem que existe diferença entre psicólogo e psiquiatra. E explica assim a diferença assim, para o pessoal entender, porque às vezes acho que existe uma mistura, né? Que vou fazer terapia. Ixi, tá ficando doido? E não, né? Explica assim de uma maneira assim didática para as pessoas entenderem. Pronto. Então, nós estudamos o comportamento. Nós da psicologia, a gente estuda o comportamento e as ciências para o tratamento daquele comportamento. Não temos nenhum tipo de intervenção medicamentosa, que é o nível mais severo dos transtornos mentais. A psiquiatria, ela estuda os comportamentos, né? Estuda a ciência dos comportamentos, das psicopatologias e as medicações. Então, quando a gente tem um paciente associado à psiquiatria, esse paciente, ele só vai lá
para medicação, porque a gente não pode medicar. Embora a gente tenha conhecimento dos psicofármacos, a gente tem uma matéria de psicofarmacologia, porque a gente precisa entender os efeitos daquela medicação. Então, a gente estuda todas as medicações psiquiátricas, mas a gente não tem habilidade, não tem habilitação pelo CRP, que é o nosso conselho, para medicarmos. Mas a gente estuda as medicações. Então, eu sei qual medicação um depressivo precisa tomar. Eu só não estudo para saber a dosagem que ele tem que tomar. Entendeu? Então, eu não posso fazer esse tipo de medicação. Antes da pessoa ir pro psiquiatra, primeiro passa pelo psicólogo. Primeiro o psicólogo, depois São níveis, né? a gente encaminha. Isso, se precisar, né? Mas tem gente que pula esse processo e vai direto pro psiquiatra. Então, assim, o tratamento psiquiátrico ele precisa estar associado ao tratamento terapêutico, porque senão ele não tem muita ênfase. Porque vamos dizer que a gente está ali, por exemplo, eu tenho uma ferida na mão, aberta. E aí, todos os dias, eu vou e faço um curativo naquela ferida. É o processo terapêutico, vamos dizer assim. E só que ela está muito infeccionada. Só trocar o curativo e passar aquela pomadinha não está resolvendo. Eu preciso tomar um antibiótico. Aí é o psiquiatra. Entendeu? Interessante. Pô, você explica bonito. Você explica bem. Então, resumindo, psicólogo é o tratamento sem médicos. Isso. Psiquiatra já intervém. Mas, assim, o psiquiatra também pode fazer terapia, né? Ou é só médico? Ou só medicamento? Não. A terapia, ela é restrita aos psicólogos. Então, o psiquiatra, ele não estuda para fazer terapia. Então, para a gente fazer terapia, a gente tem que entender as abordagens. Eu tenho que ver se eu sou psicanalista, se eu sou TCC, se eu sou da análise do comportamento, se eu sou humanista. Eu preciso ter base teórica para fazer meu atendimento. Eu não posso só dizer, hoje eu vou atender. Com base em quê? Eu vou usar o quê? Só ouvir? Entendeu? E os psiquiatras, eles não estudam essas abordagens de tratamento. Então, eles podem até chegar e dar algum tipo de aconselhamento. Isso eles podem fazer. Mas aquele acompanhamento psicoterapêutico, não. Geralmente, quando você vai na consulta com o psiquiatra e você está, por exemplo, relatando um processo depressivo, aí você pode, por exemplo, o psicólogo ele pode. O que causou a depressão? Isso. Né? E aí, se você souber o que causou, você pode falar. E ele pode te oferecer alguma maneira de você tentar melhorar aquilo além das medicações. Mas não vai ser nada muito aprofundado. Entende? É mais como se fosse um acolhimento ali breve, um aconselhamento e tudo mais. Agora, assim, uma pergunta pra gente ir caminhando pro fim. Seu chocolate tá aí, pode comer esse chocolate. Eu tinha até esquecido. Tá vendo que eu lembro, porque de fato eu estou aqui para cuidar também dos entrevistados. Não estou aqui só para sugar seu conhecimento. Tá aqui o chocolate. Enquanto ela come e abre ali, eu queria só abrir um gap rapidinho para falar um pouco do Pod Contas e também da Contas, contabilidade e da empresa do nosso grupo, né? O Pod Contas ele acontece toda segunda-feira às 7 horas e deixar claro, não é um programa onde a gente só fala sobre contabilidade, é como se a Contas Contabilidade fornecesse a estrutura, né? Montasse a estrutura, né? Como de alguma maneira o patrocinador master do podcast, mas o podcast em si não é só sobre assuntos contábeis. Você é a 17ª pessoa, já foram, eu não sei como fala, 17 em número decimal, mas já foram 17 programas, já teve bastante coisa, muita coisa legal, então vale a pena. Entre no nosso canal tem uma playlist, tem bastante pessoas interessantes, com bastante assunto interessante. Sem sobrar de dúvidas, o de hoje é um assunto que eu estou muito feliz de conversar, porque é muito legal você conversar com alguém que é inteligente. Não, já conversei com muita gente legal, mas Rodrigues, ela fala com paixão sobre o que ela faz e está muito interessante. Falar um pouco da Contas, nós somos a contabilidade, onde a gente não busca somente trazer números para a pessoa, mas também a gente busca trazer uma consultoria completa para a pessoa, não só externa, mas também interna, também para os nossos colaboradores. Um exemplo está aqui, nós temos uma psicóloga para o nosso time, uma pessoa que está aqui para cuidar do nosso emocional e tem sido incrível. Quero agradecer por sua presença aqui, de verdade, está sendo muito legal.
A gente se conhece há pouco tempo, mas eu de verdade eu tenho uma coisa, pô, essa menina é da hora. Sabe aquela pessoa que você olha, essa menina é da hora. É massa. É gente boa ela, entendeu? De verdade. Ela tem uma cara assim que você, nossa, deve ser metida, mas não, gente boa demais. E, enfim, a Contas tá nesse mercado aí, então se você precisar de alguma contabilidade, de alguém para assessorar a sua empresa e fazer sua empresa decolar, e é isso aí. Nosso lema é vamos voar juntos, porque é o seguinte, a gente não quer voar sozinho, a gente quer também compartilhar nosso conhecimento, nossa expertise, para que você também com o seu negócio voe junto com a gente e vai ser uma maravilhosa. Nem Elon Musk consegue com seus foguetes fazer tanta gente decolar como a Contas. Também nós temos um grupo, na verdade, nós temos Supletivo Metrópole, Conta RH, enfim, tá passando aqui na tela nesse momento, enfim. Rodrigues, tá bom o chocolate? Uma delícia. Já comeu? Bento chega a dar um pulinho aqui. Eu queria perguntar, acerca de piadinhas. Como que você lida... Primeiro, quais as piadinhas que você ouve na sua profissão e como que você lida com elas? Sabe aquelas piadinhas, tipo, preconceito mesmo? Tipo, não, seu pai é um cara, deve ser uma gente boa. Meu pai é incrível, gente, tá? Pelo amor de Deus. Mas, tipo, essas do seu pai, porque de fato... Como que você lida com isso? Quando você ouve uma piadinha, assim, uma coisa assim que não tem nada a ver com a sua profissão? Fere seu coração? Como que o Rodrigues recebe isso? Assim, eu sou muito bem resolvida com essa questão, então não é algo que me afeta, não, né? É o que tá no outro, né? É o que ele pensa. Geralmente essas pessoas que falam assim são pessoas que precisam de terapia. Que é isso? Então, assim, tem pessoas... Hoje a gente vê que, claro que a gente teve um progresso muito grande depois da pandemia. Uhum. A psicologia, eu digo que, entre muitas aspas, ela deve muito à pandemia, porque a gente teve esse avanço, esse reconhecimento na área da saúde depois da pandemia. Então, eu... Esqueci. Não, tá grávida, eu perdoo. Pronto, voltei. Então, assim, antigamente o tabu na psicologia era muito maior. Claro que hoje a gente ainda escuta, por exemplo, sexta-feira passada, toda sexta-feira eu tenho terapia. E aí eu mandei mensagem pro meu pai, tô saindo do trabalho, tô indo pra terapia. Fazer o quê? Tá ficando doida? Esse foi exatamente assim o áudio que ele me mandou. E aí, por quê? Tá ficando doida? E assim, meu pai, ele é assim, gente. É o que tá nele. Sim. Ele acha que a psicologia... E assim como seu pai, existem milhares e milhares de pessoas. Existem milhares de pessoas. Então, existem assuntos muito pertinentes que a psicologia traz, como, por exemplo, o puerpério, né, que é o pós-parto, o processo gestacional, psicológico, o que a gente pode oferecer para uma grávida, né, qual suporte a gente pode oferecer. E aí muita gente, não, que besteira, que loucura. Cada um que lide com sua gravidez, né? E assim, muitas coisas são desconsideradas. Ainda são. Mas a gente teve um avanço aí, vamos se dizer, de 60%. Uhum. Claro que ainda tem ali aqueles 40% que fala, né? Que fala mal. É normal. Que faz desdém de quem faz terapia. Tô acostumado, porque minha profissão também sofre muita piadinha. Então é nóis. Pois é. Então, assim, é importante a gente ter aquela coisa, aquela separação do que é meu e do que é do outro. Sim. Né? Então, assim, geralmente o que eu trago é porque falta de conhecimento, eu não sei o que o marketing faz. Por isso que eu falo que você não faz nada. Sim. Né? Eu não sei o que o marketing tem de benefício para uma empresa. Então, por isso que eu digo que quem está no lugar de Pedro pode vir qualquer um. Sim. Né? Então, assim, é o que está dentro de mim. Sim. Maquele, ó. Viajei agora. Será que tô grávida? Nada a ver, gente. Será que tá grávida? Será que tô grávida? Eu tenho mais 2 perguntas pra te fazer, pra gente encerrar esse bate-papo. A primeira é sobre depressão pós-parto. O que é isso? Depressão pós-parto. O que acontece? Durante a gestação, a gente tem um hormônio chamado estrogênio, Sim. que tá em alto pico, assim, ó. Ele não para de subir. E quando a gente tem o neném, esse estrogênio, então assim, vamos dizer que durante os 9 meses de gestação, as 41 semanas, a gente está produzindo estrogênio, que é um hormônio muito bom, é um hormônio muito positivo. Por isso que a gente tem aquela coisa de que grávida é muito feliz, né? Tirando o sono que a gente sente, a gente realmente é muito feliz. Então assim, aí a gente tem aquele pico,
gradativo. Sobe mais um pouquinho. Então, vamos dizer que ele está aqui. Quando eu tenho neném, ele desce abruptamente lá para a ponta daquela mesa. Então, se eu não tiver uma boa rede de apoio, se eu não Meu tiver uma mente fortalecida, se eu não conseguir driblar o sentimento ruim que a gente vai sentir, isso é inerente ao parto. Meu Deus. O puerpério, esse processo do puerpério, é um processo depressivo, são episódios depressivos, e que isso é da maternidade. Meu Deus. Isso é da maternidade. Então, quando eu não passo bem por esse puerpério, eu rejeito meu bebê, eu me rejeito, e eu entro no processo depressivo pós-parto, que ele pode levar anos da minha vida. Caraca. E eu posso atribuir isso diretamente à criança. Então, o puerpério é um processo que merece muita atenção. Sim. Então, assim, isso é muito banal. Isso é muito banal. Que besteira. Tá chorando por quê? Gente, a gente tem uma baixa de hormônio. É genético. É biológico. A gente não tá chorando do nada porque a gente quer chorar, não. A gente tá chorando porque a gente não tem hormônio de felicidade mais. Então, sabe onde é que aparece mais doenças mentais nas mulheres? No puerpério. É um processo que Nossa, que... esquizofrenias podem aparecer sinais. Se você tiver esquizofrenia é biológico, tá? Não tem como adquirir. Sim. Mas ele tem como surgir em um determinado momento da sua vida. Você pode ter esquizofrenia e não saber. E aí você passar por um momento muito difícil, um momento traumático, um momento depressivo, e sinais e sintomas da esquizofrenia aparecer. Sim. Não é que você adquiriu, você já tem. Biologicamente, a esquizofrenia já está no seu DNA. E muitas mulheres que têm a predisposição da esquizofrenia, quando estão no puerpério, a esquizofrenia aparece. Sim. A tentativa de suicídio, a tentativa do bebê, de matar o bebê. Essas mulheres que a criança, tipo, joga a criança no lixo, tem muito a ver com isso? Tem, Meu Deus. completamente. E assim, lá na clínica da Unime, não foi comigo, mas a gente ficou sabendo, através de uma preceptora. A mãe buscou atendimento com exatamente 2 meses de pós-parto. E ela falou, eu tenho vontade de jogar o meu bebê fora, porque ele não para de chorar. É uma vontade, é um desejo dela fazer isso. Se torna um crime se ela fizer. Cara. Mas o pensar é totalmente inerente à falta de produção. Isso vai acontecer com todo mundo? Todo mundo que tiver filho vai querer matar o bebê? Não, não vai. Mas, em algum momento, você vai parar e pensar, meu Deus, por que que eu fiz isso? Né? E isso é dessa baixa dos hormônios. Profundo. Então, Isso é inerente. mamães, calma, é uma questão hormonal. Mas tem como repor esse hormônio ou não? Tomar alguma vitamina? Assim, de ter tem. Faz uma reposição ali com o endocrinologista, né? Mas é algo normal, é algo natural. Assim como quando a gente está grávido, o nosso estrogênio ele vai aumentando. Quando a gente passa pelo processo pós-parto, ele diminui mesmo. Interessante. O que traz as consequências é porque diminui abruptamente. Então, não tem uma perca gradual, assim como a gente tem um aumento gradual. É muito rápido. Pariu, perdeu. Entendeu? Toda mulher é Toda isso. mulher, toda mulher. Isso é Tem umas biológico. que lidam melhor, tem outras que lidam melhor. Isso. E aí vai muito de rede de apoio, se você tem um esposo que te ajuda, que ajuda não, que faz seu papel de pai, né? Se você tem uma mãe que pode estar cuidando da casa para você, que pode te ajudar quando você precisar tomar um banho, que não romantize que mãe vive só pro filho. Tem muito isso, né? Minha última pergunta pra você é a seguinte. Qual é a sua mensagem para o mundo? Minha mensagem para o mundo. Minha mensagem para o mundo. Deixa eu ver. Eu tenho em mente, mas eu não consigo explicar. Deixa eu formular. Poderia ter me avisado antes. Não, eu gosto de ser assim. Eu tenho um lema para tudo na vida. Eu sempre repito muito isso, em questão de qualquer coisa, principalmente na faculdade.
eu sempre penso que eu boto na minha cabeça que é justo que muito custe o que muito vale. Então, a nossa saúde mental vale muito. Sem ela, a gente não faz nada. Então, o processo terapêutico ele é custoso, financeiramente, fisicamente, emocionalmente, ele é doloroso, mas ele custa muito porque vale muito, né? Então, a minha mensagem é que todo mundo procure tratamentos, todo mundo. A ideia não é produzir uma sociedade terapêutica, né? Onde todo mundo faça terapia e que a gente viva super bem. Se pudesse, era ótimo, né? Mas não é essa a ideia. Mas a gente sempre tem algo a trabalhar. A gente sempre tem algo que precisa ser olhado com atenção, com Sim. carinho. Então... Mais uma pergunta, aqui para fechar. Eu ia perguntar outra, mas eu já sei quem é que você vai falar. Então a pergunta porque a minha pergunta seria, se você pudesse, alguém que já morreu no passado, voltasse a viver, Freud. e que você puder, entendeu? E você pudesse fazer uma pergunta para ele, que pergunta seria essa? Onde está o inconsciente que você tanto fala? Ele fala Seria muito sobre essa isso? a minha pergunta. A teoria de Freud é baseada em consciente, consciente e pré-consciente. Então, hoje a psicanálise não é ciência, porque ele morreu antes dele dizer onde era Meu esse inconsciente. Deus! É. Não tem ninguém para descobrir? Ninguém. Não tem ninguém para dizer, ó, é aqui que fica o inconsciente. É disso aqui que Freud tanto falava. Porque nas teorias dele, se você pesquisar, Freud inconsciente, vou lá no Google Imagens, é representado por um iceberg. A ponta do iceberg é o consciente, o meio do iceberg é o pré-inconsciente. E o fundo que ninguém vê é o inconsciente. Mas tá bom, e na cabeça da gente é aonde? No cérebro mesmo. É aonde que tá esse inconsciente? Entendeu? Meu Deus. Eu perguntaria isso pra ele. Porque, caralho, você morreu antes de dizer onde é que fala isso. Mas por que só ele pode falar? Por que tem essa coisa com ele? Por que só ele? Ele é um ser humano Porque como a gente. ninguém falou onde é que fica. Ninguém estudou isso. Mas Depois deve de Freud vieram vários discípulos da psicanálise, mas ninguém explicou. Não conseguiu. Não. Foi uma Interessante. coisa que nem Freud explicou, né? E aí eu perguntaria isso a ele. Show Por de quê? bola, gostei dessa resposta. Por que, merdas, você morreu antes de dizer onde era? Rodrigues, muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu só me retratar, né? Porque teve uma galera que, pô, quando eu postei, eu fiquei até feliz. Uma galera que queria te ouvir, pô, aí não deu certo. Tivemos problemas técnicos, questão do microfone, e também no dia Rodrigues não pôde vir, que ela ficou doente, não. Foi o dia que ela descobriu gravidez. a gravidez, né? Muito legal essa história. O que acontece essa história aqui? Porque você pode fazer. Porque assim, eu imagino que essa pergunta muitos te fazem. Então, assim, é só você cortar depois e se alguém te perguntar. Mostrar o vídeo, Mostra né? o Mais vídeo. fácil. Entendeu? Então, foi numa segunda-feira. Esse dia vai ser... Rapidinho. Atenção, mulheres que estão tomando remédio. Não fiquem com o coração de vocês em paz. Ouça esta história. Foi numa segunda-feira, acordei passando mal, né? Eu, na verdade, já estava me sentindo mal desde o sábado. E aí, na segunda-feira, eu não consegui vir trabalhar, avisei a Mari, falei, Mari, eu não consigo trabalhar hoje, eu não tô me sentindo bem. Se eu conseguir, mais tarde eu vou. E aí, não, Mari, beleza, melhoras, eu também tô sentindo a mesma coisa. Eu lembro que Mari falou meu isso. pai. Mari disse exatamente isso, eu também tô sentindo as mesmas coisas. E aí, enfim, né, fui pra emergência e tudo mais, médio pressão, não sei o quê. Aí a enfermeira, sua pressão não aumenta, essa pressão é de grávida. Aí eu falei, tá louca? Não tem como, eu tomo remédio e tal. Não, essa pressão é de grávida. E aí, Não só toma remédio, mas como também tava certinho. Sim, a menstruação. Tava certinho. E aí, quando ela fez o teste, ela, não, vamos fazer o beta e o do xixi pra ter certeza. Eu falei, tá bom. E aí ela veio. Você não tá só grávida, você tá muito grávida, né? E aí eu fui no mesmo dia fazer a ultrassom. Quando o médico fez, ele falou, já tá grande o bebê. Né? Quantos meses? 4 meses. Gente, ela estava grávida há 4 meses, menstruando, tomando remédio, sem nenhum tipo de enjoo. E agora, mulheres. E é isso. Aí, na mesma semana, descobrimos que é Bento. Grande Bento. Grande Bento. Guerreiro.
Bento driblou o anticoncepcional. E falar também que eu que descobri antes de todo mundo. Pois que ela tá é, grávida. inclusive no dia da primeira gravação do podcast, eu terminei de gravar, falei, vou no banheiro. Ixi, saí tá prenha. Toda Eu hora falei. do dia. Ela tem cara de. E ela agora tá com a cara de mãe mesmo, oficial, mas eu já via desde antes. A roupa de mãe, a cara de mãe. Ou seja, Pedro sensitivo, viu, galera? Quem Quem quiser, quiser- alguma coisa, Consultor. ele faz revelações. Rodrigues, eu boto muita fé que você vai ser uma mãe incrível. Assim como você já é uma pessoa incrível, que tem uma luz que quem te conhece você emana. E, enfim, tá sendo um prazer muito grande trabalhar com você. Que Bento venha iluminar ainda mais esse mundão. Que eu sei que ele vai fazer isso, né? Trazer mais luz. E, como o próprio nome dele já diz, né? Um abençoado, né? Que Bento significa isso. Então, que ele realmente não seja só abençoado, mas que ele também abençoe todos que ele. Todos que andaram ao redor dele. E Tá ouvindo, esse, né, de, filho? de verdade, é meu desejo. Bento, tamo junto, parceiro. E é isso, Amém. pessoal. Muito obrigado. Esse papo foi incrível. Eu estou muito feliz. Com o Rodrigues eu ficaria conversando 4 ou 5 horas, porque ela fala muito bem com paixão e fala Seria com 10 entendimento. horas de podcast. E esse assunto é incrível falar. É muito incrível. Esse, com certeza, eu vou, daqui a uns meses. Comenta aqui embaixo, por favor. Depende de você, Brasil. Se pra ter parte 2, comenta aqui embaixo. Quero parte 2. Né? Porque aí eu tenho, ó. Pediram aqui, hein? Então é isso, pessoal. Não é Muito eu que obrigado. quero, hein? Não é eu que quero, pediram aqui. Então é isso. Deixa um comentário aqui do que você aprendeu nesse podcast. E aí? E agora, depois de tudo que a gente conversou aqui, a certeza de TDAH aumentou ou diminuiu? A minha só aumentou e tá cada dia mais chegando no limite da certeza. E eu quero te agradecer por sua audiência. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixe seu like, compartilhe com alguém, deixe um comentário aqui legal. Rodrigues, muito obrigado por sua presença aqui. Espero que você volte. E é isso. Até semana que vem com mais uma pessoa interessante. Mais um assunto interessante também. Como sempre, eu que também sou muito interessante. Que é muito legal, uma parte importante do Pó de Contas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Tá aqui embaixo, tá a descrição. Tem. Não, você quer deixar seu Instagram aqui? Não, né? Não, que não é Não, profissional. não. Enfim. Quando ela criar o profissional, vai estar aqui na descrição. Eu vou fazer a questão de eu vir aqui e. Colocar. Não, você já pode criar, sabia? Vou criar. Cria. Quando ela criar, vai estar aqui na descrição. Segue a Contabilidade nas redes sociais. E é isso. Até semana que vem. Valeu. Alô, Fiscal Paula!